Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quinta-feira, dia 4/9, apesar de um dia marcado por quedas e bastante volatilidade, os futuros da soja encerraram o dia com leves ganhos. O que puxou essa recuperação foram as compras técnicas e principalmente as preocupações com o desenvolvimento das lavouras americanas, já que o último relatório do Crop Progress do USDA mostrou uma piora nas condições das lavouras dos Estados Unidos, além de relatos crescentes de doença nas plantações. Esses fatores serviram como um gatilho para reverter as perdas e levar as cotações para o campo positivo. No entanto, o cenário fundamental continua assim, pressionando o mercado em Chicago, e a demanda fraca da China pela soja americana segue como um ponto crítico, especialmente em meio à cúpula de líderes em Pequim, onde estarão reunidos China, Rússia e Índia, e que parece intensificar as incertezas nas relações entre Estados Unidos e China. E para completar o quadro, a queda do petróleo e a valorização do dólar internacional adicionaram mais peso ao ambiente baixista da sessão. Por isso vimos na parte da manhã Chicago trabalhar com até 10 cents de queda. O fechamento ficou na casa de 2 cents, o que equivale a 0,1%. O novembro dessa forma fechou a 1.033 e o janeiro a 1.051,50 cents. Para o milho, os futuros também reagiram nos últimos negócios do dia. Apesar da volatilidade, encerraram com pequenos ganhos, impulsionados por compras técnicas e sinais de demanda interna nos Estados Unidos. Um dos destaques foi o aumento na produção do etanol, que ajudou a sustentar os preços. Segundo a Administração de Informações Energéticas, a produção de etanol subiu 0,5%. Com os estoques subindo levemente na casa de 0,1. E mesmo com esses dados positivos, o cenário fundamental segue pressionado pelas expectativas de uma safra recorde nos Estados Unidos, além, é claro, da queda no petróleo e da valorização do dólar, que reforçam um viés baixista. Por isso, o milho trabalhou com menos 4 a 3 cents positivo. O fechamento ficou na casa de 2 cents positivos, o que equivale a aproximadamente 0,3, 0,4%. O dezembro então fechou cotado a 419,75 e o março a 437,50. A B3 acabou fechando em baixa. A valorização do Chicago para o milho no final do pregão não foi suficiente para reverter a baixa na B3, queda de 0,6, que equivale a 0,40 centavos por saca. O novembro, então, fechou cotado a R$ 68,57. E hoje, nós vimos novamente os prêmios para a soja se valorizando, alta de mais 5 cents. Com isso, o mercado subiu aproximadamente 35 cents nos últimos dias, recuperando assim das mínimas na casa dos 140, que a gente viu atingir aí praticamente na última quinzena do mês de agosto. Isso se deve principalmente ao farm sale baixo, e é uma volta da China olhando um pouco mais as compras no Brasil, o que aumenta a demanda pelo produto brasileiro. E falando de dólar, que teve um dia de oscilações no Brasil, chegando a subir em meio à cautela com ruídos políticos e comerciais, os investidores estavam atentos ao payroll americano, que pode influenciar as decisões do Fed, mesmo com o PIB brasileiro vindo levemente acima do esperado. A composição fraca manteve a pressão sobre os juros futuros, limitando assim o espaço para uma valorização do real. Lá fora, o índice do dólar internacional começou o dia firme, impulsionado pela aversão ao risco, mas acabou perdendo força após dados mais fracos que o esperado nos Estados Unidos, como os números de pedidos de seguro-desemprego, que indicam um arrefecimento do mercado de trabalho. Isso reforça as apostas de corte de juros em setembro e ajuda a aliviar a pressão sobre os mercados emergentes. Esse cenário foi responsável por uma queda no final do pregão de 0,2%, com o dólar fechando a 5,4473,
uma mínima de 5,4423 e uma máxima de 5,4719. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Soja e milho acabaram tendo recompras técnicas, fazendo com que o mercado acabasse invertendo a baixa durante o dia, com fechamento levemente positivo. No caso da soja, algumas preocupações em relação à piora nas condições das lavouras dos Estados Unidos foram fatores de suporte para isso. Já no milho, o aumento na produção de etanol foi um dos fatores que levou o mercado para as compras técnicas, revertendo assim a tendência de baixa. E o dólar, muita notícia e pouco impacto, dando assim um teor de pouca volatilidade e uma leve queda na casa de 0,2%. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.